Esse cara aqui é o Yu, um cara que nasceu com uma má sorte absurda, só que diferente de você, ele tem uma namorada incrivelmente linda chamada Shikimori, que vive salvando ele da má sorte. Ele sai correndo de casa para encontrar a menina, mas acaba se atrasando por causa de um monte de azares que tem pelo caminho. A Shikimori ficou toda feliz da vida quando viu seu boy chegando. A mina é tão linda que faz até as minas ter vontade de virar homem. Mas a má sorte do maluco já começa, e Mina teve que salvar ele de um caminhão deixando o Will de queixo caído. Eu com uma mina dessa na minha vida sou o mais feliz do mundo. Chegando na escola, o cara fica felizão em saber que tá na mesma sala que a sua namorada. Aí chegam a Shimizu, Neko e depois o Inozuka, que são amigos do casal. Já no primeiro dia de aula, o cara já quase foi de base por causa de um apagador, mas a Shikimori resolve as coisas como sempre. O que mais me impressionou foi como esse apagador foi parar ali. Aí o cara chega naquele jeitão de macho pra tentar limpar a mina, mas ela fica tão envergonhada que sai correndo pro banheiro. Enquanto isso, uns caras cheios de ciúmes aparecem enchendo o saco do prota, perguntando como uma mina tão linda que nem ela poderia ficar com um otário igual o Will, mas ela ouve tudo e encara os caras com aquele olhar que faz os caras tremer na base. À tarde todo mundo se junta para jogar boliche. E as meninas dizem pra Shikimori bancar a desajeitada pro cara chamar ela de fofa. Todo mundo joga bem, claro que menos o prota, já que bola do cara fica desviando automaticamente dos pinos. Lá foi a Shikimori fingir que era ruim, mas com o incentivo do seu boy ela se anima e arrebenta, deixando todo mundo assustado com tamanha perfeição. No caminho Will continua com a má sorte e se sente mal por sempre precisar da ajuda da sua namorada. Aí do nada o cara quase vai de arrasta pra cima mais uma vez, mas a mina dá-lhe um golpe de karatê e salva ele de novo, e é aí que o Will fala que a mama muito, deixando sua waifu de cabelos rosas toda vermelha de vergonha. Chega o dia do evento esportivo na escola e os caras têm que jogar futebol. O Will tá todo ansioso, mas só consegue pensar na sua má sorte, mas o cara descobre que o jogo deles e o da Shikimori são no mesmo horário, deixando o cara meio pra baixo porque não podia incentivá-la. Como o Will não pode torcer por ela, deseja muita sorte, deixando a mina toda vermelha. Logo depois, o jogo começa e a Shikimori tá toda preocupada com o cara, porque não vai poder tomar conta dele. Mas bastou só uma distraçãozinha e o sistema operacional dele foi formatado instantaneamente. Aí a Shikimori corre e leva pra enfermaria. Foi aí que a Shikimori resolveu ficar do lado dele, mas como tudo tem um fim, ela tinha que ir pro jogo de vôlei. Mas antes de dar tchau ela começou a dar umas provocadinhas no prota, dizendo que quer dormir juntinho dele. A Neko encontra a estrela do time adversário, a Camila, e a rivalidade começa aí, já que a mina é a mais popular por ser uma ótima jogadora. Aí a Shikimori aparece e ela vê que a Camila é realmente muito boa. Mais tarde os caras correm para ver o jogo das meninas, e ficam de cara vendo que mesmo com a Shikimori no time elas estavam perdendo. Aí o Will decide animar a namorada para dar uma moral pra mina. E foi só a mina ouvir isso que do nada se transformou numa máquina de vôlei, levando todo mundo à loucura com a sua vitória de virada. E agora todo mundo quer uma foto com a Shikimori e a Neko, que se tornaram populares depois do jogo. O Will ficou com uma pontinha de ciúmes, mas não teve escolha. Como a mina não tá conseguindo ficar mais o cara, quem sobre com os azares do cara é o coitado do Inozuka. E a mina do cara fica meio enciumada por ver o seu boy muito próximo do Inozuka. À tarde o Will vai para casa sozinho porque a Shikimori estava muito ocupada e ele não quis atrapalhar, e não demorou muito para o cara tropeçar e ir de arrasta para cima, mas a sua namorada chega o mais rápido possível e salva o cara mais uma vez, dizendo que nunca vai abandoná-lo por nada. Uns dias depois, o Inozuka dá ingressos uns pro Will, e ele aproveita para convidar ela para ir junto, deixando a mina toda felizona. Em casa o cara tava com medo, porque toda vez que saía com ela algo dava errado, por isso resolveu levar tudo o que precisava para qualquer contratempo, mas parece mais que o cara tava indo acampar, e mesmo assim a pasta rasga quando ele tenta sair de casa. Chega o grande dia, e o Will tá impressionado com a beleza surreal da Shikimori. Em minutos chegam ao cinema e o prota já tá imaginando a melhor situação possível com a mina lá dentro. Só que pro seu azar ela quer um de terror, aí ele tenta bancar o machão pra consolar a mina, mas foi ele acabou sendo consolado por ela, só faltou o cara desmaiar de tanto medo que ele tinha.
Mais tarde querem ir comer doces. E mais uma vez ele perde a carteira mesmo depois de dar um nó infinito na calça. Até que encontram os seus pais que convidam eles para comer, e a Sycamore aceita meio envergonhada e já chamando eles de sogros. Chegando em casa, eles comem e se divertem em família. E depois disso, a mãe do Will agradece a ela por salvar o filho azarado que ela tem. Mesmo assim Sycamore joga real, nunca vai ficar entediada dele porque ele é muito gentil. E fala também que nunca viu essa situação do cara como um problema. E só por falar isso conquistou a mãe do cara. Tudo estava perfeito, mas ela tinha que ir embora. Aí o Will decide acompanhá-la até em casa. E como Will curte uns filmes românticos, eles combinam de assistir um juntos. As férias de verão estavam chegando. E o pessoal estava bolando o que fazer para passar o tempo. E todo mundo topou ir para a praia, menos o Will que não conseguia ficar debaixo do sol por muito tempo. Aí decidiram ir para um rio mais fresquinho, mas só que perigoso. Mas como sempre Sycamore fala para não se preocupar porque vai cuidar do seu boy. Passou uns dias, e as meninas decidiram ir comprar roupas para usar no rio, mas a Sycamore dispensa já que o cara disse que não vai nadar. Mas aí do nada, Will olha empolgado para uma modelo bem gasosa usando uns trajes bem diferenciados. Aí bateu o ciúme e ela resolveu garantir o dela também. Os caras foram estudar, e as minas ficaram assustadas quando viram ela pegando o mesmo traje. Aí elas sacaram que ela estava querendo só chamar a atenção do Will, então elas compraram um outro maiô para ela. Mas como sempre as coisas não deram muito com o nosso prota nas provas, então a sua waifu ligou para saber como ele tá. Aí eles começaram a olhar as estrelas que o Will curtia muito, mas ele fala que nunca conseguiu ver por causa da sua má sorte. Então a Sycamore deu a ideia de irem juntos ver as estrelas para passar mais tempo. O cara já ficou todo romântico e disse que adoraria ver com ela. Aí ela ficou tão envergonhada que desligou na hora morrendo de vergonha. O dia de curtir chegou. Eles partiram pro rio, e já começaram montando as paradas para cozinhar. Então o Inozuka ia mostrar os dotes culinários, mas nem sabia cortar cebola, igualzinho você. Mas todo mundo ficou de cara com as habilidades incríveis do Will, já que o cara sempre cozinha com a sua mãe. E para não ficar para trás a Sycamore tentou preparar algo para ele mesmo não sabendo o que estava fazendo. Mas a comida não ficou lá essas coisas, mas o seu boy ganhou coragem e valorizou o esforço da sua waifu. E quase que sofreu uma intoxicação, e ela desanimada prometeu que um dia ia fazer algo mais gostoso para ele. Aí o cara chegou com a sobremesa deixando todo mundo lambendo os dedos, e a Sycamore para esquentar as coisas fala que da próxima vez queria comer sozinha com ele. Como já era hora de entrar no rio, a Nico tava zoando a Sycamore porque sabia que ela tinha comprado um maiô pro Will. Enquanto isso, Will foi atrás de uma menina que estava sendo levada pela correnteza do rio, só que o cara torceu o pé quando tentou sair. A galera tava desesperada procurando pro cara, e eles acharam a menina pedindo ajuda. Eles não sabiam o que fazer, mas lá estava a waifu angelical do prota. Ela simplesmente se jogou no rio e foi resgatar o seu namorado. Depois disso a menina foi lá dar um beijo de agradecimento, deixando a tadinha da Sycamore toda enciumada. Eles terminam se divertindo muito, e a Sycamore toda feliz porque o cara elogiou o seu maiô. E na hora de voltar a mina aproveitou para dar um carinho no Will. No outro dia vemos o nosso prota convidando a sua waifu pro festival no fim de semana. E acontece que a Sycamore nunca tinha ido num festival antes, então ela tá querendo surpreender o cara com um lindo yukata, mas ela nunca tinha usado um, então seu irmão deu uma força para ela. Aí finalmente eles se encontram no festival e ficam maravilhados com tamanha beleza. Aí eles compram uns doces e vão brincar um pouco. Will querendo surpreender a mina ganhando um bichinho de pelúcia, mas a mira do cara era tão ruim que só tava perdendo dinheiro. Aí a Sycamore resolve tentar, e depois daquele incentivo do seu boy ela consegue o bichinho que queria. Mais tarde eles encontram os amigos, e o Inozuka aproveita para desafiar o Will para uma competição de pesca. Parecia fácil, mas com a má sorte do cara não ajudava em nada. Aí a sua waifu tentou se vingar pelo seu namorado, mas também não é lá essas coisas. Então a Neko vê que os fogos vão começar, elas decidem continuar e ajudar os dois a escaparem juntos. Só que de tanto se apressarem o sapato da Sycamore quebra. Com os pés doendo eles vão relaxar,
E o Proa quer levar ela pro lugar secreto que seu pai falou pra ele, onde dá pra ver os fogos de artifício melhor. Ela fica animadona querendo ir também, então o Prota decide carregar ela até lá. Chegam num templo tudo super romântico, mas a Sycamore tá meio pra baixo pedindo desculpas por tudo que o cara tá fazendo por ela, mas ele fala que tá tudo bem e que são um casal, por isso devem confiar uns aos outros. A Sycamore agradece, deixando ela muito feliz. Quando estavam voltando pra casa, a sorte do cara chega e ele acaba escorrendo da escada. E o pai dele aparece do nada para salvar eles. Eles também tinham ido ver os fogos e nem perceberam que estavam atrás o tempo todo, deixando os dois super envergonhados. Chegou o festival escolar e os caras estavam a milhão nos preparativos. Parece que esse casal estava dividido em grupos diferentes e por isso a Sycamore estava morrendo de ciúmes do cara com as outras meninas. O Will foi fantasiado de leão, já a Sycamore de coelhinha e geral tava de cara com o quão fofa ela ficou. Enquanto o Prota tava se lascando com um número de pedidos. Mais tarde, o cara tinha que dar um trato na biblioteca de manhã e se desculpou com a Sycamore por não poder ajudar nos preparativos, mas ela disse que tá de boas e que ia dar um jeito de cobrir. No dia seguinte ele vai pra biblioteca e encontra a Camilla lá e parece que já se conheciam antes. Aí a Camilla lembra como se conheceram na biblioteca no ano passado. O Prota se apresentou meio nervoso, mas ela foi super gente boa e ensinou tudo pra ele. Por isso ele resolveu dispensar ela para se divertir com os amigos, e a Camilla sacou que alguma coisa mudou nele desde a última vez que conversaram. A mina sabia que ele estava namorando Sycamore, e do nada ficou obcecada perguntando como ele conseguiu ficar com ela. Enquanto isso, a Sycamore estava vendo os grupos do festival e percebeu que não tinha o mesmo número com o Will esse ano. Aí ela resolveu trocar com a pessoa que tem. Tudo isso porque não suportava o fato do cara ter que tirar foto e ficar junto com outra pessoa. Do outro lado, a Camilla conseguiu convencer o Prota e contou como tudo começou. Aparentemente, os dois se encontraram no festival do ano passado porque tinham o mesmo número de grupo naquele dia. O Will ia aproveitar para se declarar já que ele gostava dela. Os dois estavam nervosos e queriam tirar uma foto, mas o infeliz perdeu o número dele. Sem ele não dava para tirar a foto juntos. Aí a Sycamore sugeriu procurar o número pela escola inteira, mas sabiam que ia ser difícil. Tentaram tirar a foto de qualquer jeito, mas foram recusados. Ao ver a cara dele, o presidente sacou que o Prota estava completamente apaixonado pela Sycamore. Aí ele deu aquela ajudinha fazendo o número que ele queria. Tiraram a foto. E como todos os planetas se alinharam naquele dia, o Will tomou coragem e se declarou. O que ele não esperava é que a Mona também já gostava dele faz tempo. Ela o abraçou e assim começaram a namorar. A Camilla estava comovida com a história deles, mas do nada ela recebe uma mensagem da Neko querendo falar com ela e minutos depois ela vai para a biblioteca. A Sycamore estava com a Neko e disse que queria trocar de números com ela porque ela gosta do Will. A Camilla ficou meio estranha, mas aceitou a troca. Como estavam quase acabando as tarefas na biblioteca, a Sycamore pediu para irem juntos. Mas o cara recusou, dizendo que não podia deixar a Camilla sozinha com todo o trabalho. Na mesma hora, Sycamore notou a expressão dela e percebeu que a Camilla estava afim do Will esse tempo todo. Eles terminaram tudo na biblioteca, e a mina foi ajudar os colegas no café. E ela era sempre muito adorada pela sua turma e se sentia meio desconfortável lembrando como Will chamou ela de gentil. Como estava meio estressada, ela foi pro telhado, e mais tarde a Sycamore chegou. Como sabia que ela gostava do cara, ela decidiu devolver o número dela e disse que não estava sendo justa com ela já que ela também gosta do Will. Ela se sentiu mal porque não queria que ninguém descobrisse, ainda mais a própria namorada do cara. E mesmo assim pediu desculpas e falou que vai se afastar dele e começou a chorar. E na mesma hora, a Sycamore abraçou ela, dizendo que o Will era uma pessoa muito boa e que não culpava ela por nada. Ela consolou a Camilla e disse que não precisa disso, pois ela não deveria sufocar os seus sentimentos e deveria valorizá-los mais, e ela ainda agradeceu por ela estar se sacrificando pelo namoro. Depois disso, a Camilla percebeu que a Sycamore também era gente boa. Ela finalmente se sentiu mais leve e muito bem consigo mesma, e ficou ainda mais feliz por saber que o Will namora uma mina muito doce como a Sycamore. Aí no dia seguinte, era o último dia do festival e também o dia de aniversário da Sycamore. Então ele decidiu comprar um presente para ela. À noite depois de terminar o festival, eles se encontraram para comemorar, e depois do rango, o Will convida ela pro parque e entrega um presentão de aniversário.
e ela já fica toda nervosa com o cara pondo o colar nela. Aí do nada rola uma insegurança dela, ela percebe que o cara tá mudando, e consequentemente anda atraindo mais minas bonitas perto dele. Ela fica chorando com medo de perder o seu namorado para outras meninas. Mas Will fala que ela mudou ele para melhor e promete melhorar ainda mais. Por isso ele pediu para ela confiasse nele. Aí a Sycamore emocionada chora e promete que apesar dos perrengues nunca vai deixar o cara ir embora. Eu confesso que essa cena até mexeu com meu coração. Dias depois as garotas saíram para passear sozinhas, já que todos estavam ocupados e o Will estava doente. Aí elas encontram a Camilla. Como ela tá sozinha, a Neko já chamam ela para passear junto. E ela fica ainda mais surpresa por ela ter aceitado porque ela sempre recusava sair com alguém. Elas se divertem, e a Neko percebe que a Camilla tá sorrindo mesmo de verdade, coisa que nunca via ela fazendo antes porque ela curtia ficar sozinha, então ela ficou super feliz por ver essa mudança nela. Depois elas vão para uma quadra de basquete, só que aparecem umas garotas que tinham reservado a quadra só para elas, então elas desafiam as meninas para um jogo, só que elas não estavam ligadas que estavam se metendo com as minas competitivas do mundo. Elas dão um show de bolas amassando completamente as meninas, aí elas tiram uma foto no estilo americano e se divertem muito. À tarde as garotas têm que ir embora, e aparentemente a Camilla já vê elas como amigas. Diz que gostaria de continuar saindo com elas, deixando a Sycamore e a Neko muito felizes. No caminho para casa, Camilla pede desculpas para Neko, porque sabia que antes a rejeitava o tempo todo e diz que ela é uma pessoa muito boa por insistir tanto. A Neko fica um pouco envergonhada. A Neko lembra que antes a Camilla era muito solitária e triste, e pergunta quem ou o que a fez mudar desse jeito. Ela sabe que foi por causa do Will e da Sycamore, mas não tá pronta para contar para ela, então diz que vai fazer isso em algum momento. Aí as duas correm para pegar o trem e a Neko decide esperar até que ela confie mais nela. Depois de uns dias, começa o festival esportivo e o grupo do nosso prota também entrou para participar na corrida de revezamento, e o Will tava numa felicidade só achando que ia ser um festival esportivo daqueles. Logo depois eles foram treinar para a competição, mas foi um desastre. A Shimizu era devagar demais e o Will caía toda hora por causa da sua má sorte, mas mesmo assim ele estava empolgado porque a Neko Inuzuka e a Sycamore eram bem rápidos e ágeis. Eles ficaram treinando até tarde. Alguns tiveram que ir embora, mas como eu sabia que eram ruins, falou para a Shimizu ficar um pouco mais. Chegou o dia da competição, e os caras estavam prontos pro revezamento. Antes disso tiveram que encarar uma corrida de cavalos, mas pro azar do Will eles perderam miseravelmente. Agora era a vez da Shimizu numa competição de arremesso de bolas, só que não estavam pondo fé nela por ser muito frágil. Mas a mina surpreendeu geral e com a ajuda dela conseguiram ficar em segundo lugar nos arremessos. O revezamento começou. A Neko começou arrebentando, mas na hora de passar a tocha para a Shimizu, a mina tava tão nervosa que esqueceu como é que se corre, aí ela escorregou do nada e caiu. Mas ela sabia que os amigos confiavam nela e com muito esforço conseguiu passar a tocha pro Will, mesmo o time deles já estando em último lugar. Pior que durante a corrida o azar do cara apareceu, mas ele resistiu e logo tirou o tênis e conseguiu passar a tocha para Sycamore. Como sempre ela voava na corrida e já estavam até em segundo lugar. Foi aí que, com toda a emoção do momento, Inuzuka resolveu ganhar a corrida e se esforçou ao máximo. No final ganharam a competição inteira, além de finalmente a Shimizu e o Will se divertiram pra caramba aprontando todas. Depois de uns dias, a Sycamore foi comprar umas roupas, e como o irmão dela não tinha nada pra fazer, foi junto. Parece que ela estava marcando um encontro com o Will e queria ficar super gata só pra ele. Enquanto isso, duas minas chegaram perto do irmão dela dando em cima. E como ele era mega tímido, não sabia o que dizer. Aí a Sycamore aparece e salva o cara. E ele ficou todo envergonhado porque normalmente era ele que ajudava sempre ela. Aí a gente conhece um pouco mais da incrível história da Sycamore quando era criança. Ao que parece, ela curtia fazer tudo o que o irmão fazia, até praticar karatê com ele. E como sempre era fera e até usava as habilidades dela para defender as amigas dos valentões da escola. Até que um dia o irmão disse que queria se aposentar do karatê, deixando a Sycamore bem surpresa. Parece que ela não sabia o que fazer agora, já que sempre seguia o que o irmão fazia e não tinha personalidade própria. Por isso o irmão disse para ela tentar fazer algo que gostasse sem se preocupar com ele ou a mãe.
Ela não sabia exatamente o que fazer, até começar a ler uma mangá que sua colega recomendou. Ao ler, ela ficou super empolgada e curtiu tanto que decidiu mudar completamente, ganhou a competição de karatê e disse pros amigos que ia ser a última vez que participava porque estava se aposentando antes de entrar no ensino médio. Agora, ela queria ser uma mulher bonita e bem fofa e ela se preparou totalmente para isso. Chegou o dia do exame de admissão pro ensino médio e a Sukimori já estava mais feminina e fofa do que antes. De repente ela encontra o Will. E parece que o bilhete dele pro exame ficou numa árvore. Ele sabia que se ele subisse ia se machucar por causa da má sorte dele. Então a Sukimori deixou de lado o lado feminino dela e ajudou o cara a recuperar o bilhete. Mas depois ela ficou toda envergonhada e triste porque dama não faz essas coisas. Só que no outro dia, ele encontra ela quando foi ver os resultados do exame. E o Will reconheceu a Sukimori porque da última vez ela saiu correndo e nem deu para agradecer pelo que ela fez para ajudar. A Sukimori ficou surpresa porque achava que ele ia vê-la como uma mina durona, mas foi tudo ao contrário. Ao ver que ele tratou ela na maior naturalidade, ela se apaixonou por ele desde então. E agora ela estava super animada e pronta para o encontro com o Will. Antes de marcarem esse encontro, eles tinham visto uns comerciais e estava cheia de fé para dar o primeiro beijo naquele dia. Chegou o grande dia e o Will tinha planejado tudo para se divertirem. Minutos depois a Sukimori chega e ela estava linda demais. Chegando lá, eles decidiram ir dar uma volta na atração da Bela Adormecida. Aí quando esperavam na fila o cara perguntou qual é o sonho dela. A garota fala que já se realizou, pois era encontrar seu príncipe. E aí ela fala que tá loucamente apaixonada por ele. E ele já ficou todo sem jeito pelo que ouviu. Eles continuaram conversando e se divertindo. Justo quando entraram na atração, estavam contando a história da Bela Adormecida e como o clima estava super descontraído e Will acabou dormindo, a situação ficou meio romântica e aí a Sukimori tentou beijar ele. Mas de repente chegaram ao final da atração e ela não pôde fazer nada. Depois eles foram dar um passeio e se divertiram muito. Só que o restaurante que ele tinha reservado estava lotado e acabaram entregando a mesa para outra pessoa por engano. Ainda me admira muito como esse cara tem tanta má sorte. Para compensar isso, a garçonete levou eles para um lugar elegante deixando os dois super envergonhados, e depois de comer foram dar uma volta. Só que a Sukimori não parava de pensar no objetivo dela de beijar o cara. Aí ela tenta dar um sinal para ele dizendo que queria fazer o mesmo que no comercial, mas o maluco não entendeu nada e achou que ela só queria dar as mãos. Até que depois de um tempo o cérebro dele começou a funcionar e entendeu que ela queria se beijar com ele. Aí eles pegaram um barco como no comercial. O clima estava super romântico e de repente a luz se apagou. Agora estavam os dois completamente sozinhos e a Sukimori segurou a mão dele. Parece que ela estava tomando toda a iniciativa então para não ficar para trás. Ele ajoelhou e disse que a amava muito. Para deixar o clima mais romântico ainda ele deu um beijo na bochecha dela. A Sukimori estava tão envergonhada que abraçou ele e ficaram juntinhos por um tempinho só ali. No dia seguinte os dois estavam super envergonhados, e o Will não conseguia tirar da cabeça o que tinha feito. Já a Sukimori estava super vermelha e as garotas perceberam que algo tinha rolado entre ela e o Will. A Sukimori contou a história e justo quando as garotas pensavam que eles iam se beijar na boca, ela disse que foi na bochecha, mas mesmo assim elas continuaram muito felizes pelos dois. Então Will continua com a vida cheia de má sorte, mas agora com uma namorada linda que sempre cuida dele. E assim termina esse anime maravilhoso. Eu espero de verdade que tenham gostado.